Olá, vamos então para o nosso segundo vídeo. E nesse segundo vídeo eu quero falar um pouquinho sobre coragem. Por que eu coloquei no título do meu livro Criatividade é a coragem para libertar seu poder criativo? Como eu comentei no vídeo anterior, teve dois livros que eu li que me ajudaram muito a tomar a iniciativa de escrever esse livro. O primeiro então, como eu falei, foi A Grande Magia, da Elizabeth Gilbert, Vida Criativa Sem Medo, e Vai Lá e Faz, Como Empreender na Era Digital e Tirar Ideias do Papel, do Thiago Matos. As duas coisas que se conectam fortemente nesses livros é a questão da coragem, né? De você realmente ir lá e fazer. A Elizabeth ela fala muito sobre medos, e o Thiago também fala bastante sobre isso, que é aquele medo que a gente tem de ficar pensando no que as outras pessoas vão pensar de você, no que as pessoas vão achar daquilo que você criou. Então você acaba se prendendo muito em crenças que você vai criando, em monstros que você mesmo vai montando, vai criando na sua cabeça. E essas coisas vão te impedindo de fazer aquilo que você gostaria de fazer. Então eu queria muito escrever um livro e tinha medo do que as pessoas iam pensar quando lessem aquele livro, como que eu iria receber as críticas, como que eu iria receber aquelas pessoas que não gostaram, enfim. Então eu tinha muitos medos, né? E com o segundo livro não foi diferente, foi a mesma coisa. A primeira coisa que eu pensei era, vou escrever sobre criatividade, mas por que escrever sobre criatividade? O que as pessoas vão pensar de um profissional de educação física falando sobre criatividade? Mas ao mesmo tempo eu pensava, mas por que não? Né? O que me impede de escrever esse livro sobre criatividade? Então eu acabei tendo essa iniciativa de escrever e fui buscar muitas informações, estudar outras pessoas do meio, outros livros, outros artigos, enfim. Mas a questão é que a nossa criatividade, muitas vezes, ela está bloqueada por causa de algum medo, algum bloqueio que você tem. Então, pense, por exemplo, digamos que você hoje trabalhe com, sei lá, digamos que você seja um médico, mas durante a tua infância toda você queria ser, vamos pensar em bombeiro, alguma outra profissão. Digamos que você era um grande desenhista e você pensava em trabalhar com isso. E você se dava muito bem no desenho, você desenhava muito bem, mas por influências externas, que a gente fala aí, familiares, meio escolar, de repente até religiosas e trabalho, acabaram te levando para um outro caminho. Algumas pessoas foram te falando que não, você fazendo a medicina você seria muito mais bem remunerado, ou que a medicina ia te dar muito mais reconhecimento, e que se você continuasse desenhando você não iria ter todas as possibilidades que a medicina iria te oferecer, e você acabou optando pela medicina por medo. E deixou aquele teu dom, aquela tua criança criativa ficar escondido dentro de você. Então você não conseguiu utilizar da sua criatividade, e muitas vezes pode ser que você seja um grande médico, muito bem sucedido, mas infeliz. A gente vê muitas pessoas hoje que não são felizes naquilo que fazem, porque não estão vivendo a sua essência, porque não estão colocando a sua criatividade para fora. E como eu falei também no vídeo anterior, a criatividade ela está nas coisas mais simples também, né? Estão nas coisas complexas, mas você consegue utilizar dela a todo momento. Só que tem coisas que você faz que você se destaca muito com isso, e que ela pode sim de alguma forma te trazer dinheiro, te trazer status, enfim, você pode ganhar tudo aquilo que te prometeram com a medicina dentro da sua área de criação, dentro da sua área criativa. Então eu sempre gostei muito de escrever e sempre escrevi muito bem. Mas para mim aquilo era uma coisa normal. Eu achava muito natural fazer aquilo. E na época da escola as pessoas pediam para que eu escrevesse as redações, os textos para eles, porque eles tinham dificuldade, e para mim aquilo era muito fácil. Mas o tempo foi passando, eu deixei aquilo meio que de lado, mas ao mesmo tempo eu tinha aquele desejo, aquela vontade de escrever um livro, de colocar todo aquele texto para fora, mas ao mesmo tempo eu tinha vários medos e bloqueios. Então até você tomar essa iniciativa de
ter a coragem, ir lá e fazer, é um processo muito grande, é um processo de autoconhecimento muito grande. Então, tanto no primeiro livro que eu escrevi, como nesse segundo, eu falo muito sobre autoconhecimento. Porque para você colocar a sua criatividade em ação, você precisa se conhecer muito bem. Saber exatamente o que você quer, quais são os seus pontos positivos, seus pontos negativos, o que ajuda a estimular a sua criatividade, o que te impulsiona fazer com que essa criatividade saia de dentro de você. Então, se você parar para observar, por exemplo, uma criança, ela não tem muitos medos. Ela faz tudo o que tem que fazer, ela pega uma panela e começa a brincar, ela pega uma caixa de papelão e aquela caixa de papelão se transforma num foguete, num carro, enfim, em diversas coisas. E o que acontece com ela que ela vai perdendo todo esse estímulo, toda essa criativa que ela tem, toda essa criatividade vai desaparecendo por quê? Por causa de vários bloqueios que vão sendo colocados dentro da sua cabeça, várias crenças que vão sendo colocadas dentro da sua cabeça, né? Então a gente acaba meio que se limitando, vão nos deixando pessoas limitadas, e lá na fase adulta, lá na frente, querem que você seja um adulto aberto a novas coisas, a criar outras coisas, mas você sempre foi levado a ficar preso dentro daquela gaiola, e agora querem que você se liberte, mas não é um processo tão fácil assim, né, para você virar essa chave. Então é todo um processo de conhecimento, e para você colocar a sua criatividade em ação, você vai precisar de muita coragem, né? Muitas pessoas, não estou dizendo que você tenha que fazer isso, mas muitas pessoas deixam os seus empregos, os seus trabalhos que são bem-sucedidos para viver daquela sua paixão, daquilo que realmente ama. Claro que eu não estou dizendo que você precise fazer isso. Você pode muito bem conciliar as duas coisas, ver se aquilo é realmente o que você quer, mas se você parar para observar, muitas pessoas acabaram fazendo isso. E para fazer isso, elas foram muito ousadas e corajosas. Então, o que eu coloco já na primeira página desse livro é que ser criativo nada mais é do que um ato de coragem. Claro que criatividade são várias coisas, e nesse livro eu explico um pouquinho mais o que é a criatividade, né? Mas ela é um ponto de muita coragem, você com você mesmo, de expor aquilo que está dentro de você, de fazer realmente aquilo que você quer fazer e gosta. Para você colocar isso tudo para fora, você vai precisar de muita coragem. Então é isso, esse é o nosso segundo vídeo, falando um pouquinho mais sobre por que eu abordei o tema coragem nesse livro. E no próximo a gente vai falar um pouquinho sobre os bloqueios, desbloqueios da criatividade. E se você ainda não adquiriu e quiser adquirir, é só acessar o link que eu vou colocar aqui embaixo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.